Meus irmãos, que a paz de Deus, que a luz do Divino Messias Jesus esteja conosco, nos guiando, nos fortalecendo, hoje, agora e para todo sempre. Mais uma vez, estamos aqui reunidos para realizarmos o Evangelho no Lar, a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo, que possamos todos compreender o que aqui será dito, que possamos todos estar prestando atenção, bem atentos, para que a gente possa, ao máximo, colocar em prática esses ensinamentos que nos são trazidos, ensinamentos esses trazidos pelo Mestre Jesus, há mais de 2000 anos atrás, e que com o advento da doutrina espírita, através de Allan Kardec, nos traz ensinamentos, esclarecimentos aí da época de Jesus, tudo aquilo que ele nos disse, e novas revelações nos são trazidas através da doutrina espírita. Estejamos todos com um pensamento voltado para o que aqui será dito. Façamos uma prece inicial. Senhor Jesus, te agradecemos, Senhor, a oportunidade que temos de estarmos aqui reunidos em Teu nome. Ilumina a nossa consciência, nosso pensamento, para que melhor possamos compreender o que aqui será dito e possamos colocar em prática. Sabemos, Mestre Jesus, que estás conosco sempre, e a espiritualidade amiga que nos rodeia, que nos auxilia. Agradecidos estamos por tudo, Senhor, pelo pão de cada dia, pelo alimento diário, pela nossa moradia. Pedimos pelos irmãos mais necessitados, moradores de rua, aqueles que estão ao relento, em comunidades, que estão aí mais perdidos, orientados, necessitados de algo, de um ensinamento, que possamos ser, Senhor, instrumentos de vossa paz e auxiliarmos aqueles que estiverem em nosso alcance. Que a tua luz sublime maior e o teu amor nos envolva hoje, agora e para todo sempre. Que assim seja. O Evangelho de hoje caiu capítulo 17. Sede perfeitos. Item 3. O homem de bem. E ele diz o seguinte: o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, pergunta a si mesmo se não violou essa lei. Se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou voluntariamente uma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que reclamar. Enfim, se fez a outra em tudo o que quereria que se fizesse para com ele. Tem fé em Deus, em sua bondade, em sua justiça e em sua sabedoria. Sabe que nada ocorre sem sua permissão e se submete em todas as coisas à sua vontade. Tem fé no futuro, por isso coloca os bens espirituais acima dos bens temporais. Sabe que todas as vicissitudes da vida, todas as dores, todas as decepções são provas ou expiações e as aceita sem murmurar. O homem penetrado do sentimento de caridade e de amor ao próximo faz o bem pelo bem. Sem esperança de retorno, restitui o bem para o mal, toma a defesa do fraco contra o forte e sacrifica sempre seu interesse à justiça. Ele encontra sua satisfação nos benefícios que derrama, nos serviços que presta, nos felizes que faz, nas lágrimas que seca, nas consolações que dá aos aflitos. Seu primeiro movimento é de pensar nos outros antes de pensar em si, de procurar o interesse dos outros antes do seu próprio. O egoísta, ao contrário, calcula os lucros e as perdas de toda a ação generosa. Ele é bom, humano e benevolente para com todo mundo, sem exceção de raças nem de crenças, porque vê irmãos em todos os homens. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança o anátema àqueles que não pensam como ele. Respeita nos outros todas as convicções sinceras e não lança anátema àqueles que não pensam como ele. Em todas as circunstâncias, a caridade é o seu guia. Diz a si mesmo que aquele que leva a prejuízo a outrem por palavras malévolas, que fere a suscetibilidade de alguém por seu orgulho e seu desdém, que não recua à ideia de causar uma inquietação. Uma contrariedade, ainda que leve, quando pode evitar,
falta ao dever de amor ao próximo e não merece a clemência do Senhor. Não tem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas e não se lembra senão dos benefícios, porque sabe que lhe será perdoado como ele próprio houver perdoado. É indulgente para com as fraquezas alheias, porque sabe que ele mesmo tem necessidade de indulgência, e se lembra dessa palavra do Cristo, que aquele que estiver sem pecado lhe atire a primeira pedra. Ora, nessa passagem do Evangelho, quando ele fala o homem de bem, eu acho que todos nós, se pararmos e colocarmos num papel o que é certo e o que é errado, quais são os deveres do ser humano, quais são os direitos, todos nós vamos saber colocar lá o que é certo fazer e o que é errado. O homem de bem, ele se confunde com o verdadeiro cristão, o verdadeiro espírita. As características do homem de bem é uma pessoa que quer o bem ao próximo, que deseja o bem ao próximo de coração, sem falsear, sem falsa modéstia. Ele coloca para si a responsabilidade tanto de cuidar daqueles que estão à sua volta, como cuidar daqueles que ele nem conhece. Porque ele tem no coração o sentimento do Cristo, o sentimento de amor ao próximo. Guardado as devidas proporções, todos nós que viemos de Deus somos irmãos em Cristo, e guardado as devidas proporções diante do Mestre Jesus, ele espera isso de nós, de pelo menos nós nos esforcemos por domar as nossas más tendências. Então, quando ele dá aqui as características do homem de bem, ele está enumerando algumas delas, que se nos esforçarmos por vencer a nós mesmos e conseguirmos algumas características dessa, colocar no nosso cotidiano, estaremos dando um grande passo para chegarmos um dia, quem sabe daqui a 1000 anos, chegarmos a um patamar do Cristo Jesus, porque assim ele mesmo ele disse, que nós éramos deuses, vós sois deuses e também podeis fazer tudo o que faço e ainda mais. Ou seja, somos capazes. Claro, quando chegarmos num patamar de Jesus, quando percorrermos toda a estrada que devemos percorrer, da resistência que ainda temos, em vencer o orgulho, em vencer a vaidade, em vencer o egoísmo, não é verdade? Então todos nós somos capazes, todos nós, conforme Jesus nos disse, somos capazes de vencer tudo isso. Pararmos de olhar a vida do outro, de apontar o defeito do outro, é a indulgência. Todas as características do homem de bem estão aí na nossa consciência. Cabe a nós tirarmos aquilo que entrava ao nosso crescimento moral e espiritual, aquilo que faz com que a gente ainda fique meio que patinando, se arrastando, perdidos ainda nas convicções muito materiais, no apego às coisas materiais. A gente sabe que é necessário termos essas conquistas materiais, são benéficas para nós. Conforme nosso esforço, um esforço que empreendemos de forma honesta, sem passar por cima de ninguém, isso aí é salutar, faz parte da nossa programação reencarnatória, aprendermos, estudarmos, aprendermos, conquistarmos o nosso trabalho, o nosso emprego, ou montarmos a nossa própria empresa, sermos empreendedores, enfim, vivenciarmos a nossa sociedade que precisa desse trabalho, que a economia gire, precisamos conviver uns com os outros e nos ajudarmos nesse sentido, mas que não coloquemos acima de tudo, acima das leis de Deus, das leis naturais, não nos coloquemos acima daquilo que é certo fazer, sem pisar em ninguém, sem humilhar ninguém, sem demonstrar egoísmo exacerbado. Então, todos nós sabemos a nossa capacidade, todos nós sabemos qual o caminho que devemos percorrer, que nos cabe fazer perante as leis de Deus. Ele nos dá muito bem essa característica do homem de bem, que todos nós sabemos, como ele diz, não se compraz em procurar os defeitos alheios, nem os colocar em evidência, ou seja, ser indulgente. Quando a gente enxerga no outro os defeitos, as coisas erradas que o outro está fazendo, na medida do possível, se a gente tiver acesso a essa pessoa, trocar uma ideia, conversar, mas sem apontar, sem julgar o outro, até porque muitos dos defeitos que o outro tem,
que o outro tem, você mesmo tem. Né? Nós mesmos temos esses defeitos. Né? Então, cabe a nós julgarmos a nós mesmos, buscarmos vencer a nós mesmos e não vencer o outro. Né? Sabemos da nossa capacidade e Jesus sabe disso. Né? Não tira nenhuma vaidade nem de sua fortuna e nem de suas vantagens pessoais, porque sabe que tudo o que foi dado pode lhe ser retirado. Ou seja, nós recebemos meios materiais às vezes por uma herança, né? Porque algum pai, algum parente deixou uma herança para você e você recebe aquele bem material, isso como um privilégio? Não, porque você de repente assumiu num plano espiritual um compromisso em determinado período da sua vida. Né? Essa fortuna lhe serviria para você ajudar quem está à tua volta, fazer a caridade, né? De repente montar alguma instituição, né? Que ajude ao outro, enfim, você multiplicar essa fortuna, não em proveito de si mesmo apenas, mas em proveito, em prol daqueles que estão à tua volta, familiares, amigos, não é? É para isso que temos a riqueza, a fortuna, para que ela possa se multiplicar e para que ela sirva também para o outro possa progredir, evoluir. Né? Então, é importante a gente ter essa consciência, que a fortuna, a riqueza, os bens materiais, tudo que está à nossa volta pertence a Deus. Né? Isso tudo nos é dado como empréstimo e teremos que prestar contas desse talento que recebemos. Né? Que nos remete até a parábola dos talentos, né? Quando a gente recebe ali as aptidões, não por privilégio, mas porque conquistamos em outras existências e nós trazemos como bagagem para essa existência, né? Tudo aquilo que conquistamos. Então, devemos ter essa consciência de buscar evoluir, progredir, fazendo o que é certo, plantando o bem, o amor, a caridade, né? Usufruindo de tudo aquilo que nos é dado por Deus, né? Emprestado, na verdade, e que conquistamos conforme o suor do nosso esforço. Né? É mesmo que aquela herança não seja dada, nós fizemos por merecer em outra existência, senão nessa. Mas nada vem de graça, existe um preço. Né? E se, como aqui o próprio Evangelho diz, se não usarmos de forma correta, podemos de uma hora para outra perder tudo. Né? Perder essa riqueza. Né? E serve também como aprendizado. Né? Serve como aprendizado, porque a maior prova do ser humano, a maior tentação é a riqueza, né? São os bens materiais, a riqueza, o poder. Né? O maior motivo de queda do ser humano, que é o poder, a riqueza, o sexo desregrado, né? A bebida alcoólica, que muitas das vezes leva a caminhos errados, equivocados, a bebida alcoólica de forma que seja viciado, né? Que seja de forma viciada, que seja de forma exacerbada. Então é muito importante, né, entendermos tudo isso, compreendermos o nosso papel na sociedade, o quanto precisamos contribuir para que isso avance e para que outros também possam compreender, absorver esse ensinamento, se esforçar e colocar em prática e também divulgar. É isso que Jesus espera de cada um de nós, né? Que a gente possa ter essa consciência, passar adiante todo o conhecimento que adquirimos, né? Colocar em prática e se esforçar por passar adiante, né? Para que outros também possam compreender, também se esforçar por colocar em prática e também passar adiante. É muito importante esse entendimento do Evangelho de Jesus, saber as características do homem de bem, procurar colocar em prática, né? E vencer a si mesmo, as tendências que se tem de seguir ainda caminhos equivocados. Quando a gente compreende tudo isso, se esforça por colocar em prática, já é um grande passo que a gente está dando, não é verdade? Que o amor, que a paz, que a luz do nosso Mestre Jesus nos envolva hoje e sempre. Senhor Jesus, te agradecemos a oportunidade e mais uma vez aqui reunidos podemos estudarmos um pouco o Evangelho, Senhor, que nos trouxesse e que nos é atualizado a cada tempo. Que possamos absorver, colocar em prática, Senhor, e seguir o caminho do bem, do amor e da caridade. Que a tua luz, que o teu amor, que a tua paz nos envolva hoje e agora e para todo sempre. Que assim seja. Graças a Deus.